Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso, eu sou o Kleber Lucas e no vídeo de hoje nós vamos conversar aí, vamos tratar desse assunto que tem tomado aí as manchetes das últimas horas, desde de ontem, domingo, né? E também hoje, segunda-feira aí, que é sobre essa queda ou esse acidente doméstico envolvendo aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes, quero fazer um convite para você. Se inscreva em nosso canal, nos ajude a crescer aqui no YouTube, vai lá, se inscreve, comenta, deixa o seu like, compartilha, enfim, nos ajude aí se inscrevendo, compartilhando e comentando aqui no canal Impávido Colosso. Ok, feito isso, então vamos tratar aí desse assunto que, como eu falei no início, que tem tomado aí um dos assuntos que tem tomado aí as manchetes nas últimas horas, especialmente no final de semana, então, que foi a queda aí no banheiro, né, uma queda doméstica, um acidente doméstico envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, o atual presidente aí do Brasil. Bem, a reportagem do Poder 360, então, diz o seguinte, essa reportagem ela foi aí de domingo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu um acidente doméstico no sábado, 19 de outubro, no Palácio da Alvorada. Conforme então apurou aí o Poder 360, o presidente caiu no banheiro, sentado aí num banquinho. Lula se levantou e quando voltou a sentar, o banquinho escorregou para trás e o presidente caiu batendo a cabeça. Lula foi encaminhado à unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês e onde, segundo o boletim médico, a avaliação foi de um ferimento corto-contuso em região occipital, um corte na parte de trás aí da cabeça. Ele permanece em acompanhamento por sua equipe e deve repetir exames na terça-feira, 22 de outubro. Portanto, aqui essa reportagem, então, do Poder 360 de ontem, de domingo, ok? Bom, vamos prosseguindo aqui na reportagem. A orientação é padrão para acidentes quando a pessoa bate a cabeça. Mesmo estando bem e nada tenha sido constatado em exames, a recomendação é não viajar e esperar aí alguns dias para garantir que não se formou algum coágulo. Mesmo com a idade aí de 78 anos, o procedimento é o mesmo. O presidente está liberado para trabalhar normalmente, mas ainda com cautela para observar aí o seu estado de saúde. O médico pessoal de Lula, Roberto Calil Filho, viajou de São Paulo para Brasília na manhã de domingo, dia 20. Depois de examinar o presidente, decidiu que, por precaução, seria melhor cancelar a viagem do petista à Rússia. Agora que a coisa começa a ficar aí um pouquinho diferente. A equipe médica orientou que o petista evite viagem aérea de longa distância, podendo exercer aí as suas atividades normais. A SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, divulgou nota em que afirma que o presidente participará da cúpula do BRICS por meio de videoconferência. Em Brasília, Lula terá agenda de trabalho normal no Palácio do Planalto. E aqui, então, tem a nota aí na íntegra sobre a ida, então, ou seja, a não ida de Lula aí, o cancelamento da viagem de Lula para Kazan, na Rússia, onde ele participaria da reunião dos BRICS. Diz a nota: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a cúpula dos BRICS em Kazan, devido ao impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. O presidente irá participar da cúpula dos BRICS por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto. Então, portanto, essa foi a nota aí da SECOM, nessa reportagem aí trazida pelo Poder 360, né? Olha, esse caso aí do presidente Lula, ele é bastante, digamos que um certo complexo, não é mesmo? Afinal de contas, o homem estava aí no banheiro, sozinho, né? Foi tomar banho, sentado num banquinho, né? E esse banco aí acabou escorregando, enfim, perdendo aí o equilíbrio e batendo aí a sua cabeça e tendo aí então esse corte. Ok. Agora, as causas que levaram a isso. Será que o presidente Lula, ele não estava aí na sua, digamos assim, não estava tão consciente assim devido ao uso de algumas substâncias que deixa a pessoa assim um pouco meio bamba das pernas, um pouco meio confusa com a situação ao seu redor? Será que não era isso que estava aí no corpo, nesse corpinho, nessa cabeça, né, do presidente Lula? Afinal de contas, todo mundo sabe que o presidente Lula aí gosta de uma cachaçinha, né? Ele já confessou isso
diante aí de muitas pessoas em vários momentos aí da sua vida pública, né? Então, será que foi isso? Isso pode ter sido uma das causas? Ou será que não tem nada a ver com isso? Seria uma outra situação que nós vamos falar aqui mais à frente. Bom, vamos aqui para mais uma reportagem. Agora é do UOL, né? O portal UOL, então, portanto, ele diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Aqui já é, então, a notícia de domingo aí, às 13h34, então foi postado aí essa informação, essa notícia, de que Lula, então, cancela aí a sua viagem à Rússia após sofrer acidente doméstico. O presidente Lula, do PT, cancelou a sua viagem à Rússia neste domingo, dia 20, por recomendação médica, após sofrer aí uma queda no banheiro e bater a cabeça. Isso nós já falamos lá na reportagem anterior. Aí diz o seguinte, que Lula foi internado no Hospital Sírio-Libanês de Brasília após o acidente doméstico. De acordo com o boletim médico, o presidente deu entrada na unidade de saúde no sábado 19 com um ferimento na cabeça. Lula precisou levar pontos do ferimento, segundo a TV Globo. Após o curativo, ele foi liberado para retornar ao Palácio Alvorada. No entanto, o UOL então apurou que na manhã de domingo o presidente voltou ao hospital para novos exames e foi liberado. Ou seja, o acidente foi no sábado, dia 19. Aí ele foi para o hospital, para o Sírio-Libanês lá de Brasília. Aí foi chamado o seu médico particular de São Paulo, Roberto Calil Filho. Ele viajou para Brasília para conferir em loco ali a situação, né, o que teria acontecido com esse ferimento na cabeça aí do presidente Lula. No domingo pela manhã, então, o presidente volta para o hospital para fazer exames e foi, então, posteriormente liberado. Contudo, a sua viagem para a Rússia foi cancelada devido, então, a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. Essa informação foi divulgada em nota pelo Palácio do Planalto na tarde de domingo, que diz o seguinte: após a avaliação da equipe médica, foi orientado a evitar viagens aéreas de longa distância, podendo exercer as suas demais atividades. Então, diz aí o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês. Ou seja, aqui o presidente Lula já tinha, então, cancelado aí a sua presença lá em Kazan, na cúpula dos BRICS. Por outro lado, então, Lula deve participar via conferência, ou seja, via videoconferência aí com a cúpula lá com Vladimir Putin, Xi Jinping, o presidente lá da África do Sul, enfim, agora os outros ali mais no Brasil, né, Lula, e outros que estariam ali então presente neste evento aí dos BRICS, né. Aqui então tem a nota do boletim médico na íntegra, onde diz: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico com ferimento corto-contuso em região occipital. Após a avaliação aí da equipe médica, foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer as suas demais atividades, permanecendo sob acompanhamento da equipe médica, aos cuidados do professor Dr. Roberto Calil Filho e da doutora Ana Helena Germoglio. Ok. Lula, então, viajaria na tarde de domingo para a Rússia. O presidente embarcaria para Kazan e ele, então, participaria presencialmente da reunião da cúpula dos BRICS, realizada entre 22 e 24 de outubro. O Itamaraty já havia antecipado o principal tema da reunião, que seria o seguinte: o foco seria, então, a criação de uma categoria de países parceiros do bloco, após a inclusão de novos membros plenos na cúpula de Joanesburgo em 2023. Naquele ano, a Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes e Etiópia e Egito se juntaram ao grupo, que era composto só por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Então tá aí, ó. Nessa reunião, então, seria aí onde vai ser selado aí a entrada da Arábia Saudita, do Irã, dos Emirados Árabes e também da Etiópia, ou seja, mais 4 países aí que farão parte dos BRICS. E Lula, ele falou sobre a importância da viagem com Boulos no sábado em uma live com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Então, nessa live, ele comentou aí dessa reunião, né, desse encontro que ele teria lá na Rússia,
né, com os BRICS. Ele disse que era muito importante para o Brasil participar aí dessa reunião. No entanto, o Brasil ele assumirá a presidência dos BRICS em 2025. O país deve concentrar as suas atividades no primeiro semestre em função da Conferência do Clima, que será realizada em Belém em novembro do próximo ano. Ok. O que tem se comentado aí nas redes sociais, no YouTube, no X, enfim, é de que até mesmo o pessoal aí da esquerda, né, o pessoal da esquerda, alguns aí estão assim com uma certa dúvida com relação a esse acidente ou esse incidente envolvendo aí o presidente Lula. Muitos chegam a dizer que, digamos assim, na linguagem popular, é um migué, né? O presidente estaria dando aí um migué para não se encontrar, para não ter que ir lá na Rússia se encontrar com o Putin. Ele que também teria reunião aí com o Putin, né? Reuniões bilaterais com o Putin e também com o Xi Jinping. Porque os BRICS estão querendo aí criar uma moeda, né? Uma moeda para se negociar entre eles aí, entre os membros deste grupo. Então, se começar a usar essa moeda que poderá vir a ser criada em detrimento, então, ao dólar, né? Ao dólar americano. E todos nós sabemos o que está acontecendo aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Lula, ele só está no poder porque contou aí com a ajuda americana para que ele pudesse sair da prisão, para que as suas condenações fossem desfeitas, Lula pudesse se candidatar e pudesse ser reconduzido aí à presidência da República em 2022. E sabemos que a CIA, enfim, houve uma pressão aí americana para que, especialmente do governo Biden, né? Afinal de contas, o Biden é o presidente lá, é um esquerdista, né? Alinhado aí às pautas esquerdistas, e então houve aí essa colaboração americana para que Lula voltasse ao poder. O que se comenta é que Lula então tem aí uma dívida de gratidão aos Estados Unidos, especialmente a Biden, e que, por esse motivo, digamos que se uniu o útil ao agradável, né? Esse incidente ou esse acidente doméstico aí, o que possibilitou, né, que ele não pudesse estar presencialmente lá na Rússia, né, com os adversários aí declarados dos Estados Unidos, né? Rússia e China são aí os grandes adversários aí econômicos e também do campo político, né? Apesar da Rússia ser comunista, a China ser comunista, mas não compactuam aí do mesmo espectro esquerdista do governo americano, aí do governo Biden, né? Da economia, enfim, essa situação toda que envolve a questão do dólar e envolve então essa criação dessa nova moeda. E haja vista que Lula teria então essa dívida de gratidão aí com os Estados Unidos, Lula estava entre a cruz e a espada. Ele tem aí esse viés, essa aproximação ideológica com China, com Rússia, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não pode ir contra os interesses americanos, né, contra os interesses imperialistas aí dos Estados Unidos, para poder estar lá com os seus companheiros, né, e ideológicos lá, no caso, a China e a Rússia. E que esse acidente ou esse incidente, então, contribuiu para que o Lula não fosse fotografado, não estivesse junto lá ao lado de Putin, ao lado de Xi Jinping, ao lado do Irã também, né? Nesse encontro. E o que, digamos, salvou a pele do Lula com relação aos Estados Unidos, né? Para não haver aí uma retaliação americana para cima do Lula. Então o Lula está ali, ele está tentando se equilibrar aí entre os interesses da Rússia, os interesses da China, os interesses próprios do Lula e também os interesses americanos, haja vista que os Estados Unidos ajudou e colaborou para que Lula então voltasse aí ao poder. Bem, agora resta nós esperarmos para saber o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, com relação a este acidente, se realmente ele caiu ou não. O que tudo indica, sim, houve aí uma queda
uma queda doméstica aí no banheiro. Agora não se sabe o que levou a essa queda, né? Se foram aí situações, digamos que uma dose a mais aí de 51, que acabou deixando aí o presidente com as pernas um pouco meia bambas aí e levando ele então à queda e a esse ferimento na cabeça. Ou seja, aqui no Brasil tudo pode acontecer, né? Se tratando aí do governo Lula, tudo pode acontecer. Pode ser que realmente ele tenha tido a queda, como pode ser que talvez ele não tenha tido essa queda, foi apenas aí um migué para não participar presencialmente lá da reunião com os BRICS, que eu acho que é algo que eu particularmente não acredito muito nisso. Mas enfim, né, como eu falei, não dá para se esperar nada diferente aqui com a política do presidente Lula. Eu vou ficando por aqui. A qualquer momento a gente pode voltar aqui no canal trazendo mais novidades, mais desdobramentos, mais informações com relação a esse acidente, a esse incidente, o que ocasionou aí a desistência da ida de Lula aí para a reunião dos BRICS lá em Kazan, na Rússia. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like também, compartilhe aí e vai nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.